Do Saara ao deserto da Arábia, antigas lendas falam de seres poderosos feitos de calor, areia e escuridão. Mas e se todas essas histórias forem mais do que mera imaginação? Talvez se lembrem de perigos reais, animais extintos ou experiências profundamente enraizadas com a própria natureza. Número 12. Akek. Nos mitos do Antigo Egito, o Akek era considerado uma criatura híbrida com corpo de leão e chifres de gazela. Às vezes, aparece com cabeça de serpente e cauda de crocodilo, uma criatura do deserto e do caos. Frequentemente servia como símbolo do poder protetor do rei, mas também podia ser destrutivo. Cientificamente, Akek lembra representações de grandes felinos extintos, como pantera, espeleia africana, ou representações híbridas de babuíno, leão e antílope. Todas espécies animais que eram conhecidas nas regiões do Antigo Egito. O Akek é um símbolo do lado ameaçador do deserto, imprevisível, veloz e silencioso, e talvez uma resposta mitológica para aquilo que surge inesperadamente entre dunas e rochas e desaparece com a mesma rapidez. Número 11. Lâmia. A lâmia é uma criatura feminina do deserto, presente nas lendas gregas e, posteriormente, árabes. Metade mulher, metade fera. Ela se alimenta de crianças e jovens. Ela seduz os viajantes, primeiro com a beleza, depois com a morte. No norte da África, há relatos de mulheres com olhos semelhantes aos de um gato e língua bifurcada, geralmente interpretações de doenças como a síndrome de Möbius ou hipertricose. Talvez doenças reais tenham se misturado com relatos orais sobre membros da caravana que desapareceram. Lamia representa o medo do engano e a antiga ligação entre calor, sedução e morte. Um aviso para todos aqueles que se deixam desviar do caminho no deserto. Número 10. Ifrit. O Ifrit, um gênio que cospe fogo da tradição islâmica, vive em ruínas, sob a areia ou em cidades abandonadas. Ele não é apenas poderoso, mas também orgulhoso, vingativo e difícil de controlar. Na mitologia, os Ifrits são espíritos feitos de fogo sem fumaça. Mas a descrição que fazem lembra calor, neblina, tempestades de areia ou até mesmo descargas espontâneas de gás natural em regiões áridas. Em alguns casos, as pessoas podem ter tido alucinações devido ao calor extremo ou à desidratação, e visto a sombra de um Ifrit tremeluzindo na luz. A Ifrit é a personificação de um ser nascido das próprias brasas da terra. Não um demônio, mas o lampejo do medo, do calor e da solidão. Número 9. Sila. A Sila é um espírito feminino do deserto da Arábia, um tipo de djinn. Ela é astuta, silenciosa, bela e mortal. Ela se disfarça de viajante, parece amigável, leva você para mais fundo nas dunas e faz você desaparecer. Cientificamente, essa figura lembra os efeitos psicológicos do isolamento em ambientes extremos. Percepções equivocadas, vozes no vento ou encontros com mulheres nômades veladas podem ter contribuído para a criação do mito. A Sila personifica o medo de se perder e a beleza destrutiva de uma paisagem infinita e escaldante. Número 8. Palas. Nas lendas persas, Palas é uma criatura que se inclina sobre as pessoas adormecidas à noite para sugar o sangue de suas almas. Nunca ataca diretamente, mas drena lentamente a energia da sua presa. Essa história se assemelha muito a doenças parasitárias reais, como as causadas por flebotomíneos ou ancilostomídeos, que entram no corpo pela pele, principalmente nos pés. A paralisia do sono e os problemas respiratórios noturnos também podem ter sido personificados por essa figura. O Palas é a personificação do terror silencioso, algo que você não percebe enquanto dorme até que seja tarde demais. Número 7. Anka. O Anka é uma ave lendária do deserto, proveniente de fontes árabes. Enorme, sábia, antiga. Diz-se que aparece apenas a cada poucos séculos para profetizar ou julgar. Ela apresenta semelhanças com o simurgue persa ou a fênix.
Cientificamente, pode ter sido inspirado por fósseis de aves de rapina gigantes, como o Argentavis magnificens, a maior espécie de ave voadora conhecida. Abutres errantes no horizonte sob o calor cintilante também podem ter alimentado a imaginação. O anca é o símbolo daquilo que é quase visto e raramente visto novamente. Número 6. Hawk, uma ave grande o suficiente para carregar elefantes. O Hawk vem dos contos de Sinbad, o marinheiro. Disse que ela faz ninho em montanhas remotas e que é capaz de agarrar caravanas inteiras com suas garras. Uma criatura assim parece fantástica, mas fósseis como os do Pelagornis sandersi, com uma envergadura de 7 metros, ou do já mencionado Argentavis, provam que aves desse tamanho realmente existiram. Povos do deserto que encontraram penas fossilizadas podem ter dado forma à lenda. A rocha serve como um lembrete de quão vasto e misterioso já foi o mundo animal, mesmo acima do deserto. Número 5. Ghoul, um catador de túmulos, um humano com uma mente distorcida. O Ghoul está profundamente enraizado na mitologia árabe. Vive em ruínas, alimenta-se de carne, de preferência de mortos, e pode assumir forma humana. Essas histórias podem ter surgido de avistamentos reais de hienas ou de humanos selvagens que profanaram túmulos ou cadáveres. Doenças como a lepra ou deformidades graves podem ter contribuído para o fortalecimento da lenda. O Ghoul nos lembra que mesmo sob a areia quente, algo ainda pode estar à espreita e que nem tudo que é humano permanece humano. Número 4. Gênio. Os Jinn são considerados uma das formas mais antigas de Jinn, semelhantes a animais, frequentemente parecidos com cães, com olhos claros e postura rígida. Eles vivem em ruínas, evitam a luz e só atacam quando provocados. Essas criaturas poderiam ser baseadas em encontros reais com animais selvagens, como cães selvagens, chacais ou até mesmo raposas raivosas. Os avistamentos noturnos, os movimentos estranhos e os uivos dos cavalos podem ter contribuído para a criação do mito. Os Jinn são uma sombra fugaz à beira do fogo. Não houve ataque, apenas a sensação de que algo estava ali. 3. Nasnas. Um humano dividido ao meio, um demônio de uma perna só, um braço só e metade do rosto. O Nasnas aparece principalmente em contos iemenitas. Ele se move pulando, mas com uma velocidade mortal. Tais figuras grotescas podem ter origem na observação de deformidades reais, como defeitos de nascença, elefantíase ou paralisia. Quando essas pessoas se isolavam ou eram ostracizadas, histórias surgiam ao seu redor, muitas vezes sombrias. O Nasnas mostra como a dor e a diferença se transformam em monstros nos contos daqueles que não compreendem. Número 2. Bahamut, não confundir com o dragão das histórias de fantasia. Nas cosmologias árabes antigas, Bahamut é um peixe gigantesco sobre o qual o próprio mundo repousa, uma criatura tão grande que ninguém consegue descrevê-la completamente. Alguns o interpretam como uma baleia, outros como um princípio metafísico. Cientificamente, elementos do Bahamut podem ser ligados a fósseis de peixes pré-históricos, como o Lidsichthys, que chegava a até 16 metros de comprimento. Esqueletos de baleias em desertos ressecados também podem ter servido de base. Bahamut representa o imensurável dentro de nós, aquilo que nos sustenta, permanece em silêncio e jamais será totalmente explicável. 1. Falak. Nos confins da cosmologia islâmica existe Falak, uma serpente gigantesca sob os 7 infernos, tão poderosa que somente a ordem de Deus a impede de devorar tudo. Esses seres primordiais representam forças que existem além dos poderes da natureza. Fósseis de cobras gigantes como a Titanoboa, com mais de 13 metros de comprimento, podem ter contribuído para a criação de lendas. Combinados com fissuras na terra, terremotos e o mito da serpente subterrânea, nasceu um monstro cósmico. Fala que nos lembra que alguns medos não estão no mundo, mas verdadeiramente debaixo dele.